O mapa do Oriente Médio está sendo redesenhado com sangue e aço. O Irã continua sua defesa com retaliação de mísseis, atingindo refinarias de petróleo e bases ao redor do Golfo. E as forças ocidentais intensificam seus bombardeios e os seus proxies na região. Bom, turma, vamos lá. Pela primeira notícia, a gente vai trazer aqui a confirmação, tá, do abate da aeronave iraniana na data de ontem, né? Aquele Yak-130, eu havia comentado com vocês que, de fato, era muito possível que isso teria acontecido, mas a gente precisava esperar o registro, né? Alguma evidência de fato. E aqui nós temos, né? O momento exato que a aeronave é abatida pelo F-35, beleza? Então, essa aqui é a primeira confirmação que nós trazemos aqui no canal. Aqui, pessoal, a gente tem a companhia do Bahrein, né, de petróleo, informando que suas refinarias, né, foram atacadas, né? Então a gente consegue ver bastante fogo aqui rolando nas refinarias. E pessoal, essa aqui é uma estratégia que eu considero boa por parte do Irã, tá? Atacar essas refinarias aqui é como se você fizesse um choque, né, nessas economias aqui do Golfo. Como esses países são aliados, né, tradicionais dos Estados Unidos e mantém bases, enfim, mantém radares, isso daqui é como se fosse uma contramedida, né, que o Irã está fazendo para ganhar vantagem em capital político, principalmente aqui nessa região do Golfo, atacando essas refinarias, tá? Isso daqui é bem importante, turma. A notícia sobre o Azerbaijão. Ontem a gente já estava a falar de alguns boatos, né, de prontidão, tropas de prontidão no Azerbaijão, enfim, mas hoje a gente tem um suposto ataque com drones iranianos, né, que atingiu o terminal de aeroporto e outro que atingiu perto de uma escola, né? Então a gente consegue ver um momento que tem esse impacto. Aqui também esse perfil aqui é do ministro, desculpa, do embaixador na Alemanha, né, do Azerbaijão. E também a gente vê aqui no Azeri Times, né, informando que de fato, né, as tropas do Azerbaijão estão de prontidão máxima. Vamos fazer uma exploração aqui no nosso mapa para mostrar para vocês. A região sul do Azerbaijão, ela faz fronteira com a região ali norte, né, do Irã. Então, turma, a gente precisa ficar de olho aqui nessas movimentações, né, que vão acontecer, porque o Irã, se houver algum choque com o Azerbaijão, como já houve, né, aquela rusga ontem com a Turquia referente àquele míssil que a gente não está muito claro ainda o que foi aquilo, o Irã vai se complicar ainda mais, né? Porque quando a gente olha o mapa de uma forma maior, a gente vê que o Irã está cercado, né, de inimigos. Se você for parar para ver aqui, né, nessa região aqui, ele está totalmente cercado de inimigos. Então a gente precisa esperar um pouquinho mais. Existem pessoas falando que essa operação é uma operação de false flag, né? Então não necessariamente foi um drone iraniano, mas um ataque das forças ocidentais que poderiam fomentar uma reação do Azerbaijão. A gente precisa esperar um pouquinho mais, né? Mas vemos de autoridades do Azerbaijão informando, né, e confirmando que são drones iranianos. Isso daqui complica bastante a vida do Irã, tá? Sendo bem honesto com vocês, porque aqui a gente já tem registro de proxies, né, iraquianos, curdos iraquianos, que estavam sendo armados, né, e agora está tendo um levante ali na fronteira Irã-Iraque. A gente tem essa nova abertura, né, uma possível escalada aqui no norte do Irã, complica a vida do Irã. Tá? Sendo bem honesto com vocês, essa não é uma posição nada favorável aqui para o Irã. Então a gente tem que esperar um pouquinho mais para entender esses acontecimentos. Nós temos aqui a confirmação, né, de alguns radares que foram destruídos. Então as imagens de satélite conseguem mostrar, né, o que aconteceu de fato, né? Então nós temos radares no Bahrein, no Kuwait, radar nos Emirados Árabes Unidos, na região da Jordânia, no Catar, na Arábia Saudita. Enfim, nós temos aqui algumas confirmações que no mínimo teve um dano crucial, né, um dano crítico ali a essas infraestruturas americanas na região do Golfo. Aqui a gente tem mais um ataque, né, do Irã em um quartel curdo, né, já dentro do território do Iraque. Então, aparentemente, isso aqui é um vídeo de ataque, né, de um míssil contra posições curdas no Iraque. Então, o Irã também está se movimentando, né, para fazer a sua defesa ali contra esses proxies que estão acontecendo, né. Um outro ataque iraniano também, contra um petroleiro americano, né,
fontes da Guarda Revolucionária Iraniana estão falando que atacaram esse petroleiro. A gente não tem uma confirmação ainda nesse momento, se for de fato um ataque, se atingiu. Essa imagem aqui é meramente ilustrativa, tá? Então não dê bastante atenção para ela. Mas, enfim, a gente está vendo ali que a estratégia do Irã, ela é resumidamente concentrada em atingir alvos, né, para prejudicar ali forças ocidentais através de drones e mísseis, né, turma? Essa é a estratégia do Irã. Então eles atingem refinarias, atingem bases militares, radares, agora estão começando a atingir navios também, petroleiros também. Então, enfim, a estratégia de defesa do Irã, ela fica cercada nessas ações aqui. Aqui, turma, a gente tem um mapa, né, das forças, né, marítimas ocidentais que estão aqui atuando na região do Oriente Médio, né, embarcações, né, navios de guerra de N nações aqui, Estados Unidos, Grécia, França, Alemanha. A gente tem aqui o Gerald Ford, né, estacionado um pouquinho mais aqui ao sul do Oriente Médio, e a gente também tem o grupamento, eu mencionei ontem no vídeo, né, no grupamento do porta-aviões, né, o único porta-aviões nuclear francês, que é o Charles de Gaulle, junto com uma fragata também espanhola que está a caminho do Oriente Médio. Pessoal, aqui a gente tem alguns vídeos, né, divulgados pelo governo americano, que seria de alguns abates lançadores, né, dos pads aqui iranianos, né. E aqui a gente consegue ver que os drones, né, os drones americanos fizeram os ataques e abateram, de fato, né, alguns veículos iranianos, né. E isso daqui é importante para a vitória dos ocidentais, né, visto que hoje quem causa mais dano ao Ocidente aqui, o Ocidente quando eu me refiro a Israel e Estados Unidos, é de fato esses lançadores junto com os drones que são lançados de, enfim, N bases do Irã. Nós vemos também como que é um lançador, né? A gente vê ele aqui com a capa, a gente acaba não tendo dimensão, parece um caminhão de entrega, né? Mas obviamente isso aqui é um disfarce. Quando a gente vai ver como ele é na prática, ele é assim, tá? Então a gente tem esses lançadores iranianos e os drones americanos que estão abatendo eles. Bom, turma, a gente vai ficando por aqui, tá? Então, qualquer notícia urgente que houver, eu trago para vocês aqui. Talvez saia um boletim agora na parte da noite. Eu vou monitorando aqui as notícias e vou trazendo para vocês, tá bom? Aquele abraço e até mais.